que você tem ouvido desse pessoal? Assim? Quais são os principais receios que você tem ouvido? Ou o pessoal está animado, ou está um pouco mais sério, está um pouco mais neutro, esperando para ver? O que você tem Então, captado de sentimento? a grande maioria dos empresários, seja locais ou de fora, eles começam hoje uma reunião perguntando exatamente o que você perguntou. Olha, o Brasil voltou à mesma situação de 2015, 2016. É essa a pergunta que eles estão... Basicamente, a pergunta inicial é essa. Você fala, não, não. E a outra pergunta, principalmente os empresários de fora que vão comprar um ativo no Brasil, eles perguntam o seguinte, olha, tem o risco do dólar disparar? A moeda brasileira foi uma das moedas que mais perdeu valor no mundo, do início do ano passado até hoje, perdeu quase 40% de valor. O dólar, no início do ano passado, era R$ 4. O dólar hoje é R$ 5,70. Então, foi uma moeda, uma desvalorização de 40%. E o empresário pergunta assim, olha, com dólar nesse nível, se você acredita que as coisas no Brasil vão melhorar, pode ser uma boa hora de entrar. Que você entra, enfim, cada dólar vai comprar muitos reais. Então, vai tornar seu investimento no Brasil mais barato. Mas se você espera que a moeda brasileira vai se recuperar, se você espera que a moeda brasileira não vá se recuperar, então 5,70 pode ficar muito pior, pode ir para 6, 7, 8. Então, um empresário de fora, quando vai fazer um investimento no Brasil, eles me perguntam muito o seguinte, olha, constrói para mim, me explica se tem risco do Brasil, da taxa de câmbio, do dólar, ir para 7, 8 reais. Porque se ele fizer um investimento, quando ele receber o retorno do investimento, ele vai ter que converter a dólar. Se ele faz o investimento e o dólar vai para 6, 7, 8 reais, aquele investimento não vai dar o retorno que ele espera. E eu falo assim, olha, para dólar chegar a 6, 7, 8, 9 reais, o dólar durante a campanha eleitoral de 2002, se a gente atualizar pelo IPCA para hoje, bateu R$ 9. Então, isso, olha, para o dólar chegar a isso, a gente vai ter que fazer muita coisa errada. Porque os fundamentos do Brasil, a minha geração, quando estudou economia na década de 80, o que mais nos preocupava era a dívida externa. A gente sempre ficava falando o seguinte, será que algum momento na história do Brasil, a dívida externa vai deixar de ser um problema? E qual é a surpresa? A dívida externa deixou de ser um problema. A dívida externa hoje, como eu falei, quando o dólar fica mais caro, as contas fiscais melhoram, porque o Brasil é credor líquido em dólar. Então, dívida externa não é mais problema. Então, o nosso problema é outro, é desigualdade de renda, pobreza ainda, que é alta, crescimento baixo, uma série de coisas. Reforma, a gente tem que fazer reforma, que esse país precisa ter um crescimento de produtividade. O Brasil hoje é um país que a taxa de crescimento da população é 0,7 ao ano. Crescimento de país desenvolvido. Então, aquela ajuda de uma mão de obra nova que sempre chegava no mercado de trabalho, ajudava o país a crescer, a gente não vai ter mais. Então, para a gente não ter um problema agudo de baixo crescimento ao longo dos próximos anos e décadas, a gente vai precisar aumentar a produtividade de cada trabalhador e da economia como um todo. Então, esses são problemas do Brasil. Mas dólar, problema de balanço de pagamento, desequilíbrios agudos, falta de reserva para pagar o serviço da dívida, isso não existe mais. Isso não existe. Então, assim, para o dólar disparar, a gente vai ter que fazer muita coisa errada. É quase como se um governo desse sinal o seguinte, olha, eu quero ser irresponsável. Eu não quero seguir regra fiscal alguma. De campanha eu quero aumentar o gasto, não quero fazer ajuste fiscal. E aí todo mundo ia ficar, ia ficar assustado e você ia tentar proteger o seu patrimônio, sua carteira, enviando dinheiro para fora. O dólar ia disparar. Mas, assim, eu não acredito que isso vai acontecer, não. Ao contrário. Eu acho que quem quer que seja o presidente eleito no Brasil no próximo ano, ele vai querer dar os sinais corretos justamente para acabar com essa incerteza do que pode ser a política econômica. Porque se a gente tirar essa incerteza do horizonte, eu acho que vai ter um espaço grande aí para a melhora dos ativos na virada aí, em algum momento entre 2022 e 2023.